A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje tem muita coisa e muita coisa importante. Uma coisa que diz respeito a você, habitante do sul e sudeste, principalmente do país. Está chegando uma frente fria, as perspectivas são de muita tempestade, de muito contratempo no Rio de Janeiro. O prefeito Paes decretou feriado não, ponto facultativo, escolas receberam apelo, algumas dispensaram seus alunos, faculdades. A verdade é que o Rio de Janeiro vive um clima de semi-feriado. Ainda há um apelo do governo do Estado para que funcione, ou do governo do Estado, ou da Prefeitura, ou dos dois. Os dois, para que os empresários liberem o trabalho hoje de seus empregados, porque a perspectiva de tempestade, daquelas enchentes, etc., deslizamentos é muito grande no Rio de Janeiro. Em São Paulo nós tivemos uma baixa de temperatura, chove pouco, quase uma garoa, 21 graus em São Paulo às 5h30, 6 horas da manhã, a temperatura caiu abruptamente. Não sei como será esta manhã, não há a menor perspectiva de sol e, claro, essa frente fria também deve passar, se é que não está passando, a impressão é que está passando por São Paulo, também com perspectivas muito ruins. E falando em perspectivas muito ruins, continua faltando eletricidade no centro de São Paulo. O edifício Copan, aquele desenhado pelo Niemeyer, lembra que ele faz assim? O edifício Itália, né, que são cartões postais de São Paulo, ficaram sem luz. O edifício Itália é um arranha-céu, absolutamente sem luz ontem. Tem uma história de uma senhora que desceu 31 andares, né? A água não sobe para as caixas d'água, quer dizer, a água vai se esgotando. Várias residências continuam sem luz ou com luz deficiente, e a Enel, que é uma empresa italiana, concessionária da distribuição de energia elétrica na cidade de São Paulo, não consegue fazer nada. O máximo que eles fizeram foi dar uma contemporizada na situação, colocando alguns geradores nas ruas, né, abastecendo a fiação que leva eletricidade para as residências e comércio, e o que não é suficiente para um abastecimento realmente positivo. A 25 de março, aquela rua do comércio popular também sofreu prejuízos graves, ficou sem luz. Aí, perto da Páscoa, que os comerciantes têm a esperança de vender mais, problemas gravíssimos na cidade de São Paulo, agravados se os meteorologistas estiverem certos e se vier essa prometida chuva cheia de raios, tempestades, o diabo. Então, as perspectivas não são das melhores. Bom, vamos ao noticiário, como se não fosse notícias que eu disse, vamos
ao noticiário do dia. Está aqui a Folha. Vamos começar com a Folha. Aprovação e rejeição de Lula empatam. É o novo Datafolha. Tem que ver devagarzinho, com olhos de lince, e tem que analisar. No frigir dos ovos, são diferentes, há métodos diferentes entre as pesquisas, mas no frigir dos ovos, esta pesquisa do Datafolha mostra também o Lula em queda, o governo Lula em queda. E em queda muito grave, até em redutos eleitorais do próprio Lula. Datafolha mostra que 35% avaliam o governo como ótimo ou bom e 33% ruim ou péssimo, igualados na margem de erro. Quer dizer, para a gente assimilar uma pesquisa, não é um jogo de futebol. Tem gente que analisa, ganhou aqui, perdeu ali. Ele revela tendências. Os números não são os mesmos em todas as pesquisas, mas as tendências são as mesmas. Ou seja, de queda da popularidade do presidente Lula. É essa uma análise que a pesquisa pretende revelar aos leitores. Aí está, na página interna, reprovação de Lula chega a 33% e empata com sua aprovação, diz Datafolha. Aí tem uma série de quadros, uma série de artes, como se diz em televisão. Vamos à nossa arte. A televisão faz muita arte no Brasil. Opinião sobre governo Lula após 1 ano e 2 meses de mandato. 35% avalia o governo Lula como ótimo ou bom, enquanto 33% consideram ruim ou péssimo. Quer ver, antes, logo no começo do governo, era 38% que avaliavam o governo como bom e ótimo. Agora é 35%. Tem uma ligeira queda, quase na margem de erro. Mas sobe o péssimo e sobe o regular. O governo diz que esse contingente enorme de regular que existe aí, 30% regular, vai acabar reconhecendo as virtudes do governo e vai aderir e vai achar, na hora que o governo começar a apresentar os projetos em gestação, começará a aderir e começará a aplaudir, possivelmente de pé, o governo Lula. Não tem lugar em ônibus sentado mais, é difícil. Minha rinite está começando a dizer bom dia. 38% dizem que o presidente fez menos pelo Brasil do que esperavam. E aí tem um monte dessas considerações que tomarão o tempo inteiro dos jornais. E aí tem várias análises. Lula perde pontos entre evangélicos, diz pesquisa. Datafolha mostra que petista oscila para baixo também entre a classe média, homens e eleitores do SE. O que é SE? Sergipe? Não sei o que é SE aqui. Acho que eu estou ficando velho e algumas coisas que escrevem eu não entendo. Aliás, uma senhora que mora fora do Brasil diz que não entende também alguns exemplos que ela me deu, assustadores. O presidente Lula voltou a cobrar nesta quinta-feira os seus ministros para que viajem pelo país, defendam o governo e divulguem suas ações, e não só de suas respectivas pastas. Em evento com jovens,
O petista criticou a imprensa brasileira, que chamou de forma irônica de gloriosa imprensa democrática, sugerindo que os veículos de comunicação não divulgam os feitos de seu governo. E não divulgam mesmo, só divulgam os que têm, os que não existem ainda não, né? Os projetos, tudo. Agora tem um editorial da Folha, assim, Lula precisa de feitos, não de comunicação. Eu acho que precisa dos dois. Datafolha mostra que se esvaiu o saldo entre a aprovação e reprovação ao petista. O governo deveria cuidar do orçamento para colher frutos à frente. Aí o Lula foi ontem lançar um programa de jovens negros, etc, etc. Esses jovens saíram muito antes porque os ônibus, porque a cerimônia atrasou, o discurso do presidente atrasou, os ônibus tinham horário marcado para sair. Desculpe, viu? E é isso, quer dizer, essa história de jovens negros e jovens pardos, eu acho que cada um deve, enfim, pode se vincular às suas origens, etc, etc. Mas eu vejo no Brasil um perigo de um choque, da provocação de um choque, de se instigar etnias a se ensimesmarem, a se fecharem em si mesmo. Quando, na minha opinião, a função governamental, de todos os níveis, deveria ser o congraçamento, a aproximação, né, das etnias. Então, você tratar o tempo todo, você incentivar os agrupamentos. Claro que há problemas históricos, há injustiças, há escravidão, etc. Mas isso não justifica que você separe cada vez mais, que você crie nichos, que você crie, digamos, comunidades étnicas. Pode ter uma ou outra, pode ter quilombolas, etc, etc. Eu não estou falando que as pessoas devem desprezar as suas origens, de seus pais, etc. Mas o Brasil deve procurar juntar essas pessoas, não termos países diferentes, reivindicações diferentes e tudo isso. Nada impede que se corrijam as injustiças, etc. Nada impede que judeus tenham os seus clubes, descendentes de libaneses, sírios, negros, pretos, né? Às vezes dizer negro agora não pode, essa coisa de... japoneses, descendentes de chineses, tudo bem, cada um pode ter as suas vinculações, mas não forçar uma separação. Eu insisto nisso, porque eu vejo que está se dando ao contrário, muito sob o patrocínio, lá no fundo, de uma visão marxista de luta de classes. Bom, dito isso, tem uma bomba hoje na Veja. Mostra a Veja. Está aí o Cid, você está vendo? Está aí já o Cid, que ele criticou a polícia em Moraes num áudio que teria sido da delação premiada. Tem alguns trechos inteiros nos jornais, é um negócio onde ele, por exemplo, diz que, não são essas as palavras, ele é forçado, né? Foi forçado, foi constrangido a reconhecer algumas coisas que ele
não disse, né? Ele se sentiu pressionado pelos seus interlocutores da polícia, enfim, tem muita coisa. Agora, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque são pequenos trechos. Então, tem cortes, não é bem assim como parece. Precisamos tomar cuidado. O que pode acontecer com ele se tudo for correto e verdade? A delação premiada dele pode ser anulada e ele vai de novo para a cadeia. Então, uma situação difícil, complicada, delicada, que mexe com o cenário político, pode mexer com o cenário político nacional. Dá a perspectiva de uma inversão de muitas coisas que estão sendo feitas e faladas nesse instante. Eu estou procurando aqui um boletim que traz uma visão muito clara disso. Agora, traz alguns trechos do que ele falou. Se a gente repetir tudo aqui, está aqui, ó. Deixa eu ver. Tem o Senado da Alemanha que vota a liberação da maconha. Olha, a voz de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, aparece numa gravação em áudio realizada na semana passada, afirmando que teria sido coagido a delatar seu ex-chefe. O Poder 360, um boletim muito bom. Está aqui, ó. Cid diz ter sido coagido a delatar e critica Alexandre de Moraes. Aí ele diz assim, isso é, entre aspas, você pode falar o que quiser, eles não aceitavam, declara o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Prende, solta quando... Aí ele fala, o Moraes prende e solta quando e como ele quiser. A voz de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, aparece numa gravação, aí repete, né, o noticiário, dizendo que o magistrado, o Alexandre de Moraes, tem poderes absolutos para mandar prender ou soltar alguém quando desejar. Os áudios foram divulgados pelo site da revista Veja, que não explica como obteve nem se foram periciados. A gravação teria sido feita durante uma conversa entre Cid e um interlocutor em algum momento, depois de 11 de março de 2024, quando o tenente-coronel deu um depoimento à Polícia Federal. Não é revelado o nome do interlocutor. Os áudios, tal como apresentados pela Veja, dão a entender que Cid se sentiu pressionado a revelar como se deram as reuniões e conversas no final de 2022 dentro do núcleo central do governo anterior. Em sua delação, há relatos de oficiais militares de alta patente tendo contato com Bolsonaro para discutir a possibilidade de baixar um decreto de estado de sítio. O resultado, segundo afirma a Polícia Federal, seria impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E aí tem a transcrição. Agora, são áudios picados, então aquela famosa frase, foram extraídos do contexto. Precisa tomar cuidado, não mergulhe, não jogue credibilidade nessas degravações, né? Porque a gente tem que verificar em que contexto isso foi falado. É uma coisa delicada. E você não pode dizer, não, ele falou isso, é isso, e é verdade. Não é assim, não é assim.
mesmo a íntegra publicada agora, são a íntegra de pedaços. Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Bom, o Globo, está aqui o Globo. O Globo anuncia, enquanto isso, Lollapalooza, festival volta em clima nostálgico com noite de Blink 182. A Janaína Rueda, brasileira, é a chefe da Casa do Porco aqui em São Paulo. Tem fila para comer nessa Casa do Porco, que é um restaurante simples e diz que o porco é muito gostoso. É eleita a melhor chefe do mundo pelos 50 Best. Essa Casa do Porco, eu já disse, tem filas enormes para comer lá. Quem vier a São Paulo, vai lá, interessante agora, vai enfrentar uma fila. Tem reservas lá até o século XXVIII, sei lá como é, mas é difícil. Falando em porco, um médico brasileiro chefiou um transplante de rim de porco num homem nos Estados Unidos. Esse brasileiro chefia essa equipe, né, que fez essa troca, né? O rim está funcionando perfeitamente. Não é simples um rim de porco. É de porco, mas o porco sofreu alterações. Tem uma adaptação, né? Para não haver rejeição nem nada. Mas é muito interessante que a gente ouve toda hora dizer: o bicho que mais parece com o homem é o porco. Vocês acham? Você acha que é o porco? E era o porco de uma determinada raça, um porco bonitão. Claro que eu acho que o porco morreu. Aí arrancaram o rim dele, implantaram o nome. Já houve outras tentativas, mas por razões diversas as pessoas acabaram morrendo. Vamos ver se esse senhor sobrevive. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A arrecadação federal tem o melhor mês desde fevereiro. O mês de fevereiro, alta de 12,2%. Aí o governo festeja e sabe de onde vem o dinheiro? Do seu bolso. Não, mas eu tenho o meu salário, eu gasto a mesma coisa. Você que pensa o imposto sobe, o leite sobe, a batata sobe, a banana sobe, a cenoura sobe, enfim. Olha na primeira página do Globo, essa senhora aqui se preparando, olha. Rio mobiliza efetivos contra a chuva e terá ponto facultativo, tá vendo? Só serviços essenciais funcionarão e a orientação é evitar deslocamentos. Regiões metropolitana e serrana, além de áreas de São Paulo e Minas, tem os maiores riscos. É risco, não é profecia, não é matemática. Tem matemática envolvida nisso, mas não se sabe exatamente como vai ser. Agora, essa senhora aí no Rio de Janeiro se preparando, subindo os móveis, depois de ter a casa alagada pelas enchentes de janeiro e fevereiro em Nova Iguaçu, Cristiane Andrade improvisou proteção para os eletrodomésticos. Tudo novinho, ela comprou tudo de novo. Minha senhora, meus parabéns, viu? Essa que é a heroína. Devia receber o mesmo prêmio que essa senhora da Casa do Porco. Essa que é a grande heroína. Tem um artigo aqui da Vera Magalhães. Olha o título. Lula não sabe decifrar o eleitor esfinge. Essa pesquisa, essa coisa que deixou o Lula meio, eu não vou dizer em pânico, mas deixou ele meio preocupado, muito preocupado. Deixa eu ver. Homens que desprezam as mulheres.
Pedro Doria, a busca da Apple pela inteligência artificial do Google. A vaca mais cara do mundo, goiana, mas criada em Uberaba, Viatina 19 é a faceta da pujança do agro. Ela entrou no livro dos recordes, avaliada em 21 milhões, graças ao seu potencial reprodutor. Belíssima vaca. O que é? Dá um belo churrasco, diz aqui uma figura, melhor leite, né? Entre ouvindo o bolso. Vira isso para lá de novo, Lula. Olha aí. E o Lula ontem deitou falação em cima do Bolsonaro. O que ele não explicou direito é a história dos móveis, porque ele acusou o Bolsonaro, insinuou que o Bolsonaro levou os móveis e alguma coisa. Também o Lula foi acusado de ter levado um crucifixo lá do Palácio da Alvorada, mas depois os promotores da Lava Jato chegaram à conclusão que o crucifixo era dele mesmo. Enfim, mas ele partiu para cima do Bolsonaro, a Janja também. E aí, quando eles souberam da verdade em setembro, aí esqueceram de contar para a gente a verdade. Esqueceram, porque, enfim, era uma história velha, móveis velhos. Ali nós pagamos os móveis novos, uma cama de quanto? 42 mil reais. Uma coisa que o governo festeja e que muita gente fica triste. Supremo derruba correção de aposentadorias com base na revisão da vida toda. Está vendo? Quer dizer, uma contagem de tempo, eu não vou explicar tudo, não dá. Uma contagem de tempo que favorecia um grupo grande de aposentados, que podia escolher qual era o caminho que deveria ser tomado para fazer essa contagem, e claro que escolhia o melhor, isso acabou. Ontem o Supremo disse niet, niet em russo é não, acabou. Aí você lembra que alguns 2, 3 anos atrás, o próprio Supremo é que fez implantar a regra que estava valendo. Então, é o próprio Supremo criando insegurança jurídica. O governo festejou, vai mais 400 e poucos milhões e tal. Tudo. STF derruba revisão da vida toda. Deixa eu ver que mais. O Robinho foi preso. Uma rapidez, quando a justiça quer, uma rapidez violenta, né? Estupro. Ele foi acusado de estuprar uma moça albanesa em Milão, ele jogava no Milan. Ele se diz inocente, mas ontem ele já tramitou, chegou em Santos e a juíza mandou prender, ele foi preso, está no presídio de Tremembé, né, perto de Taubaté, aí no Vale do Paraíba, onde estão presos ilustres, tudo que é preso ilustre vai para lá, é Tremembé. Dizem que as condições lá são boas, etc. Não houve jeito de ele conseguir escapar. Teve um habeas corpus, o ministro Fux deu contra e pronto. Por que o Supremo foi tão rápido numa coisa polêmica? Aí tem um quadro muito ruim para o Brasil no exterior, onde se imagina que aqui é um refúgio de tudo quanto é tipo de infrator ou criminoso, etc., etc. Uma decisão imposta
na Itália, depois de passar por todos os níveis do judiciário italiano, foi colocada para o Supremo. O que o Supremo julgou ontem era o seguinte: vale ou não vale no Brasil a decisão, a sentença da justiça italiana? Vale. Então ele vai cumprir os 9 anos aqui, mas de acordo com a lei brasileira, Enfim, vamos ver exatamente como isso vai ficar. Ele não resistiu, se entregou. É um episódio muito triste, é um grande jogador de futebol que rasga todo o seu glorioso passado futebolístico numa farra dentro de uma boate. Uma atitude impensada e altamente condenável de estupro, né? E foi um estupro coletivo, foram vários jogadores, enfim, essas coisas ruins. A Folha diz: o STJ havia determinado a validade da condenação do ex-atleta pela justiça italiana. Os Estados Unidos propõem, isso nós noticiamos, um cessar-fogo imediato em Gaza. Já tínhamos dito que o Blinken, que hoje está em Israel, tinha declarado isso, que ia fazer e fez. Deve ser votado hoje. Claro que vai ser aprovado. Agora, se Israel vai obedecer ou não, Israel diz que não vai obedecer e que vai invadir o sul da faixa de Gaza na busca do Hamas. De vez em quando, eu sou mau para nomes, já disse, sempre fui. Não é que eu estou ficando gaga agora, eu sempre fui. Não é que eu sempre fui gaga, eu sempre tenho problema com nomes. Pessoal, muito obrigado. Semana pesada. E ainda temos um fim de semana aí com perspectivas muito ruins. Espero que você tome todos os cuidados possíveis e estaremos juntos, se Deus quiser, na segunda-feira em todas as nossas plataformas.